Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos e pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês um videozão e dessa vez um vídeo sobre operadores lógicos, né pessoal? A gente está se aproximando cada vez mais de assuntos mais complexos em Java e operadores lógicos com certeza vai abrir muitas portas para a gente começar a mexer com outras coisas. Talvez no próximo vídeo a gente já comece a mexer com estrutura de seleção, como if else, né, no caso de decisão, if else, depois switch case, e aí a gente vai ver coisas bem mais complexas. E tudo isso vai ser graças a esse conhecimento dos operadores lógicos, sim. O que é um operador lógico, né? Na verdade, o operador lógico ele é um símbolo usado para fazer a conexão ou avaliar condições, que vai resultar sempre em um valor verdadeiro ou um valor falso, que no caso eram aqueles valores booleanos que a gente já viu, né? Que eram nossos tipos primitivos, certo? Que vai ser verdadeiro ou falso, que no caso é true ou false, beleza? Então vamos aqui conduzir a aula de hoje, né? Vamos ligar nosso computadorzinho, que ele é bem fofinho. Eu não sei se vocês já viram nas outras aulas, né? Mas eu já tinha usado esse computadorzinho uma vez, mas vamos usar de novo, né? Então vamos ligar ele aqui e dentro dele tem a nossa aulinha. Então vamos aqui entrar dentro da pasta tabela verdade, vamos ver o que nos aguarda. Então pessoal, basicamente, antes da gente começar a falar sobre a tabela verdade, que é o que a gente vai precisar, muito provavelmente você já deve ter escutado falar da tabela verdade. Mas antes da gente começar a aprender de fato a tabela verdade, a gente precisa saber um conceito principal antes de começar a falar sobre, que no caso é proposição. Então, a proposição nada mais é do que uma afirmação ou alguma declaração que você pode classificá-la como verdadeiro ou falso e que você não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Que ela pode ser verdadeiro ou falso. Então, vamos lá para alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, o Brasil fica na América do Sul, 2 mais 2 é igual a 5, que horas são? E fecha a porta. Esses aqui são alguns exemplos que a gente vai julgar se é uma proposição ou não. Não confunda, pessoal, é proposição, não é preposição, né? Que é totalmente diferente. Mas tudo bem, vamos lá. O Brasil fica na América do Sul. A gente pode julgar isso como verdadeiro ou falso? Se sim ou se não, a gente pode, por exemplo, dizer assim, é verdadeiro ou é falso? Se a gente puder fazer isso, ela é uma proposição. Então, o Brasil fica na América do Sul, verdadeiro. É uma afirmação verdadeira, certo? 2 mais 2 é igual a 5? Não, né? Falso, né? A gente pode dizer que é falso. A gente pode dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse caso, é falso, beleza? Então, ele é uma proposição também. Que horas são? Que horas são? A gente pode dizer assim, a pessoa pergunta pra gente assim, que horas são? A gente diz assim, falso? Então, isso não existe, né? Se vai dizer que é falso? Não, a pessoa vai dizer a hora, né? Então, não. Que horas são não é uma proposição. Eu deixei um ponto de interrogação, porque não é uma proposição. E fecha a porta. Quando a pessoa diz assim, fecha a porta, você vai dizer assim, literalmente na cara da pessoa: não, isso é falso. Ou não, isso é verdadeiro. Não, né? Você vai lá e fecha a porta. Então, também não é uma proposição, tá certo? Então, proposição é aquilo que você pode, tipo, olhar a frase e dizer assim: ah, é verdadeiro. Ou não, é falso, certo? Então, é basicamente isso. Então, passando aqui um pouco, eu vou pegar essas duas frasezinhas que a gente julgou, que é uma proposição, e eu vou atribuir uma letrinha para cada uma delas. Eu vou atribuir uma letrinha P para a primeira proposição e a letrinha Q para a segunda proposição. Que quando a gente vai trabalhar com proposições, a gente sempre atribui uma letrinha, né? E é quase uma convenção já de atribuir P ou Q, e depois vai R, S, T, vai decrescendo, né? Ou a letrinha do alfabeto aí que o pessoal vai usando. Enfim, é só uma convenção. Você pode simbolizar da forma que você quiser. Por exemplo, X, Y, Z, enfim. Sabendo que é uma proposição e que a gente está trabalhando com aquilo é o principal. Mas isso é só para vocês saberem que a gente pode simbolizar por letrinhas e saber o que é uma proposição, certo? Mas eu vou utilizar uma proposição que eu mesmo vou criar, que no caso eu vou chamar ela de P e a outra que eu vou chamar de Q, é claro, né? Então a minha proposição P vai ser: eu tenho um Pikachu, que pode ser verdadeiro ou falso, certo? Então, ou eu tenho um Pikachu ou eu não tenho um Pikachu. E a outra vai ser: eu tenho um Kilava, né? Que é outro Pokémon, tá certo? E como eu falei para vocês que eu posso simbolizar tanto com P ou Q, ou com X ou Y, eu vou simbolizar aqui na nossa representação com o símbolo dos Pokémons, né? Porque para mim fica melhor e talvez para vocês fique mais didático também. Sabendo disso, sabendo que o símbolozinho do Pikachu vai ser essa proposição todinha e o símbolo do Kilava vai ser toda essa proposição também,
Então agora a gente já pode trabalhar com a tabela verdade, né? Ver como ela funciona, né, de fato. Então para isso a gente vai começar pela tabela verdade é. Antes da gente entrar nesse ponto da tabela verdade é, e qualquer coisa que seja lógica também, a gente pode literalmente ver no português, né? Tipo assim, se eu tenho uma coisa e outra coisa, né? Então precisa dos dois para funcionar, certo? Então, né, não é uma parada tão lógica assim, né? Se você for julgar pela escrita, né? A gente no próprio português já existe isso, então é bem intuitivo pra gente. Então, só um adendo, a gente vai simbolizar o Pikachu normal como verdadeiro e o Pikachu com X como falso. O que lava normal como verdadeiro e o que lava com X como falso. E o rosto sorrindo como que deu tudo certo, que era exatamente o que eu queria, então como verdadeiro. E o rosto triste como falso, tá certo? Que no caso, vocês vão ver como vai funcionar. Então, eu tenho um Pikachu e eu tenho um que lava. Nessa tabela verdade do I, eu preciso dos dois. Então, se eu preciso dos dois e não tem nenhum com xizinho, isso daqui vai ser uma carinha feliz. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro na nossa tabela verdade, tá certo? Então, se eu tenho um Pikachu e eu tenho um que lava, eu vou estar feliz, beleza? Então, vamos passar pro próximo. Então, se eu tenho um Pikachu e eu não tenho que lava, então não é o que a gente estava esperando. Então, carinha triste, né? Falso. Então, verdadeiro e falso vai dar falso, tá certo? Agora, se eu não tenho um Pikachu e eu tenho que lava, é a mesma coisa de cima, né? Não vai satisfazer e vai ser uma carinha triste, também vai ser falso. Então, falso com verdadeiro também vai ser falso, tá certo? Agora vamos lá. Um Pikachu. Eu não tenho Pikachu. Pikachu com X, falso. E o que lava? Com X, não tem o que lava também, falso. Então, falso com falso vai dar falso também, né? Então, se eu não tenho nenhum dos dois, aí que vai ser tristeza mesmo, né? Então, dessa forma, vocês podem perceber que fica muito mais fácil da gente entender a tabela verdade. Vou deixar aqui a inspiração pro professor Guanabara, que foi ele que me inspirou. Inclusive, recomendo muito a aula dele, caso vocês não entendam comigo. Mas é basicamente isso, tá certo? Agora vamos aqui para a tabela OU. Se você estiver pensando assim, tá muito fácil, mas não é para ser difícil, né? Então, tudo bem. Tabela OU, mesma coisa. Vamos trazer para o próprio português antes da gente começar a aplicar a parte lógica aqui. Então, se eu tenho um Pikachu ou eu tenho um Kilava, tipo, eu vou precisar de algum dos dois para ficar feliz, ou um ou outro para ficar feliz, certo? Então, se eu tenho um Pikachu ou eu tenho o Kilava, então, tipo, eu tenho os dois, então verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, né? Porque só preciso de um lado para satisfazer e ficar feliz. Já que pode ser um ou pode ser outro também. Não tem problema. Eu fico feliz com qualquer um dos dois nessa ocasião aqui. Então, se eu tenho um Pikachu, já é uma coisa boa. E o Kilava, eu não tenho ele. Mas tudo bem, vou ficar feliz porque eu tenho o Pikachu, certo? Então, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Da mesma forma, como a gente já tinha visto, se eu não tenho Pikachu ou eu tenho o que lava, então fica feliz também, né? Porque, tipo, tem um dos dois, então satisfaz, ok? Já agora, se eu não tenho Pikachu e não tenho o que lava, e aí que dá o caso de falso, né? Que dá o caso de tristeza. Não tem nenhum dos dois, realmente é uma situação triste. Então, falso ou falso é igual a falso, tá certo? Então, vamos para a próxima. Já na tabela verdade do não, cara, o não é o seguinte, né? Tipo assim, se eu tenho o Pikachu, então eu não vou ter o Pikachu, porque ele vai negar o Pikachu. Então, se eu tenho o Pikachu, na verdade, nego o Pikachu, né? Vai ser a negação. Então, vamos ver. Eu tenho o Pikachu, mas na verdade ele tá sendo negado. Então, eu vou ficar triste, porque vai ser falso. Então, eu não tenho o Pikachu na vida real, certo? Da mesma forma, se eu não tenho o Pikachu, então fazer a negação dele dá verdadeiro. Então eu vou ficar feliz porque eu tenho Pikachu, certo? Não é muito difícil de entender essa parte. É só tipo assim: quando é verdadeiro, nega o verdadeiro, fica falso. E aí ele fica com carinha triste. Se eu não tenho Pikachu, que no caso seria falso, nega o falso, fica verdadeiro e carinha feliz. Beleza? Já aqui, pessoal, isso aqui é o ou exclusivo. O ou exclusivo a gente tem no Java também. Eu vou mostrar para vocês. E ainda tem mais dois operadores lógicos que a gente não vai trabalhar com eles, porque ele vai ser operador um pouco mais complexo, né? Que ele vai trabalhar com binários. Mas eu vou mostrar para vocês que eles existem, tá certo? Mas nesse caso do ou exclusivo, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou precisar ou ter um
ou ter o outro. Não posso ter os dois ao mesmo tempo e não posso deixar de ter nenhum. Então eu tenho que ter ou um ou outro, porque um exclui o outro, tá certo? Então vamos lá ver como é que isso funciona. Eu tenho o Pikachu e eu tenho o Quilava. Então você deve estar pensando, vai dar certo. Na verdade não, porque eu tenho que ter um ou outro, porque ele é o ou exclusivo. Não posso ter os dois, tá certo? Então aqui eu tenho o Pikachu e aqui eu não tenho o Quilava. Então fez a exclusão, tá certinha. Eu tenho só o Pikachu. Então, carinha feliz, satisfez. Eu achei muito engraçado essa cara feliz. Mas beleza. Aqui eu não tenho o Pikachu e aqui eu tenho o Quilava. Então, o exclusivo aplicou também. Então, eu só tenho um dos dois. Beleza? Então, carinha feliz também. E no outro, que a gente sabe que não tem nenhum dos dois, carinha triste também, porque não satisfaz esse tipo de tabela verdade, ok? Sabendo disso, a gente já pode concluir a nossa tabela verdade, fechar o nosso computadorzinho, né? E aí a gente pode passar agora para o código e depois eu vou mostrar uma representação no Minecraft, como que funciona para vocês, tá certo? Agora trazendo para o nosso código, pessoal, a gente vai representar aquele P o que é assim, né? Boolean P, que no caso vai ser true. Boolean Q, que no caso vai ser false, certo? E aqui pode ser aquela frase, eu tenho um Pikachu. E aqui eu tenho um Quilava, né? Beleza. Então, se eu tenho um Pikachu, então agora eu vou aplicar aquelas regrinhas que a gente viu, né, na tabela verdade lá. Então aqui eu peguei a nossa colinha, né? Então vamos verificar se é verdade, né? Se eu tenho um Pikachu e eu tenho um Quilava, então vai dar verdadeiro. Então vamos testar primeiro o operador de i. O operador de i é esses dois i comercial, né? I. Então, esse daqui vai ser o nosso i, né? Que a gente já viu. Então, P, I, Q, que no caso tem que ser verdadeiro. Eu tenho o Pikachu e eu tenho o Quilava. Então aqui automaticamente vai ter que ser verdadeiro. Da mesma forma, se eu aplicar, por exemplo, eu tenho um Pikachu e não tenho o Quilava, no caso false aqui para o Quilava, ele vai dar false. Então tá certinho a tabela como a gente já aprendeu. Perfeitamente, a gente só aplicou na programação. Espero que você esteja testando na sua casa, porque eu posso estar mentindo aqui para você, né? Porque tem muita mentira na internet hoje em dia, mas eu garanto para vocês que eu tô falando a verdade. Mas é importante que você faça o teste, tá bom? Passando aqui para a tabela O, vou pular um pouquinho. E agora eu vou testar se realmente ele só precisa de um no ou para dar certo. Então aqui, vou trocar o ou, no caso vai ser esses dois tracinhos aqui. O nosso ou aqui em Java é esses dois tracinhos. Então, um tracinho, outro tracinho. Esse é o ou. Você pode estar achando estranho, realmente é um pouco estranho, mas não tem problema, é assim que ele funciona. Então, testando para os dois. True ou true. Deixa eu ver se ele vai dar certo, verdadeiro. Aqui eu vou deixar um falso, ele tem que dar verdadeiro, beleza, deu verdadeiro. E aqui eu vou colocar false ou true, né? Só fiz inverter. Verdadeiro também. Agora false ou false. Agora aqui é o único caso que ele vai dar false. Então, beleza, deu false, certo? Então tá funcionando perfeitamente. Nossos operadores, a gente já viu o operador de i e o operador de ou, né? Agora a gente vai ver o de negação. Lembra que eu disse pra vocês que quando a gente tem um Pikachu, ele tem que dar carinha triste? Por conta que, tipo, se eu tenho um Pikachu, na verdade eu não tenho, porque ele é a negação, né? Então aqui, por exemplo, vamos trabalhar só com P agora. Que no caso eu tenho um Pikachu. Então, se eu tenho um Pikachu, mas eu vou negar ele. Então vai ser esse símbolozinho aqui, ponto de exclamação, né? No caso eu tô negando, eu tenho um Pikachu. Então no caso ele vai ter que ser false. No caso seria a carinha triste. Da mesma forma, se eu não tenho Pikachu, no caso aqui eu não vou ter o Pikachu, tipo, eu tenho o Pikachu, no caso vai ser false. Então ele vai dar carinha feliz. Porque ele vai ser true, tá certo? Então é basicamente isso. A negação ele só vai inverter. Se vai ser, por exemplo, false, ele vira true e true ele vira false. É basicamente a inversão, tá certo? Já aqui no ou exclusivo, como a gente viu, ele é um pouquinho mais, né? Um pouquinho, tem que usar um pouquinho mais da cuca, né? O Pikachu aqui não carregou, mas não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Pronto, o ou exclusivo, ele vai ser esse símbolozinho aqui, né? Que vai ser esse chapéuzinho aqui, o ou exclusivo. Ele já entra na parte de binário. Mas mesmo assim, dá para usar ele com booleano. Então dá para a gente representar aqui e mostrar para vocês. Então, P ou exclusivo Q, falso para os dois. Vamos ver se vai dar falso. Como a gente viu aqui. Falso para os dois, tem que dar falso. Tem que dar carinha triste, né? Então, se eu não tenho Pikachu e não tenho Quilava, ele vai dar carinha triste.
Então, se eu tiver só um dos dois, vamos ver o que vai acontecer. Só um dos dois, deu true, certo? Então, se eu tenho só o Pikachu, vai dar true. Vamos ver se eu tenho só o Quilava. Quando eu tiver só o Quilava, vamos ver o que acontece. Vai dar true também, porque é exatamente isso que ele quer. Ou um ou outro, tá certo? Agora, se eu tiver os dois, vamos ver o que acontece. Vai dar falso, beleza? Porque não é isso que ele quer. Ele só quer um dos dois. Ok. E aqui a gente também tem esse daqui, né? Que no caso é o ou binário e o i binário, né? Que no caso ele trabalha com operações binárias, né? Zeros ou um. A gente não vai, eu não vou demonstrar isso aqui para vocês. Vocês podem pesquisar um pouco sobre esse que é tipo ou normal, só que só com um, que ele trabalha com binários. E o outro é o i também, que é para ser no caso parecido com o i normal, só que com binário. Então ele é só um, tá certo? Então não confundam. Então eu não vou adentrar muito nesse assunto porque ele tem que fazer operações binárias e tudo mais, e esse é assunto mais complexo. Mas se vocês quiserem que eu traga alguma explicação sobre isso futuramente, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês em futuras aulas, tá certo? Mas eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada, a gente não vai utilizar muito isso daqui, tipo, raramente a gente vai utilizar, mas é importante vocês saberem que existe, tá certo? E agora, tchan, 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 a gente já viu as representações disso aqui no código, agora vamos passar pro Minecraft. E dessa vez não vai ter plugin hoje, a gente vai ver um caso que vai ser um caso real, cara, um caso real. A gente como programador foi chamado para resolver o problema de alguns amigos dentro do Minecraft. E a gente vai ver mais para frente também que programador não só mexe com código, né? Resolve todo tipo de problema. Então, meu Deus do céu, chamaram a gente para resolver esse problema mais uma vez. Mas eu prometo para vocês que tem a ver com a nossa aula. Então, vamos lá ver o que eles querem da gente. Então, beleza, pessoal. Vocês podem perceber que aqui a gente tem 4 compartimentos, que na verdade é a casa dos meus amiguinhos. Olha, ele ali dentro, o outro ali dentro também, o outro ali dentro. E aqui, deixa eu ver o que tem. Tem um porquinho, velho. Quem foi que trancou esse porquinho aqui dentro? Meu Deus, que crueldade. Mas enfim, não tem problema. Porque basicamente a gente vai precisar tirar eles dentro dessa casa com as operações lógicas que a gente tem aqui. E a gente vai ter que identificar, enquanto a gente tenta tirar eles desses lugares, qual operação lógica a gente vai estar fazendo aqui, né? Porque depois a gente vai ter que explicar pra ele, né? Como é que vai abrir a porta da casa do nosso amigo aqui, né? Porque ele vai precisar sair e entrar várias e várias vezes. Então vamos começar aqui com o nosso amigo Creeper, né? No caso, isso aqui é um Creeper, né? Beleza. Nosso amigo Creeper, como é que a gente vai tirar ele daqui de dentro? A gente tá percebendo que de acordo com o andar da carruagem aqui, qualquer um desses vai dar certo, né? Tanto se a gente clicar aqui, deixa eu ver se é verdade. Olha, verdade. Então, tanto se a gente clicar aqui, quanto clicar aqui. Nossa, cara, legal. Cara, a gente pode perceber que esse daqui parece muito com aquele ou, né? Que a gente tava estudando. Sim, esse aqui é o ou, cara. Porque esse aqui, ó, vai ser o nosso P. Esse aqui é o nosso, né, nossa proposição lógica que vai dar pra gente verdadeiro ou falso. Ó, você pode perceber que ele tá desligado. Então aqui ele é falso. E agora ele tá ligado. É verdadeiro. Ah, legal. E aqui também, ó. Aqui pode ser um verdadeiro ou falso. Ah, bacana, cara. Então quer dizer que quando tiver falso aqui, ele não vai estar funcionando. Ah, tá certo, beleza. Então aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro. Olha, cara, funciona basicamente como o ou mesmo. Ah, legal. Então, beleza. A gente descobriu como tirar o nosso amigo Creeper daqui de dentro, sabendo que isso daqui é uma operação lógica ou, basicamente, né? Que a gente tá vendo de acordo com o acender dessa lanterninha. Tipo, esse aqui tá aceso, verdadeiro. Esse aqui tá aceso, verdadeiro também, legal. Agora o próximo passo é a gente explicar pra ele que isso aqui é um ou, né, cara? Vai, pessoal, tenta explicar pra ele aí que é um ou. Eu vou esperar. A cara dele, velho, tá julgando muito. Tá, eu vou explicar pra ele, ó. É o seguinte, cara, pra tu entrar aqui na tua casa, tu vai ter que fazer o ou aqui, né? Tipo assim, a operação lógica ou. Então ela vai funcionar, pelo menos a sua casa é a menos complexa que tem. Ela vai funcionar com qualquer uma das alavancas ou as duas ligadas. Ela só não vai funcionar se não tiver nenhuma ligada, né? Falso ou falso, né? Então, beleza. Fica aí dentro, você já sabe como sair. Não, tô brincando, que malvadeza. Vou deixar aberto para ele poder ser livre, né? E beleza. Meu Deus do céu. O que é essa daqui, cara? Meu Deus do céu. Esse aqui é o coitado do Steve, velho. Meu Deus, como é que o Steve se meteu aqui dentro, cara? Ah, mas tem problema não, tudo bem. A gente já viu que a gente sabe, né? Operações lógicas, então a gente não vai se precipitar aqui. Então vamos ver como é que funciona aqui, né?
Eu sei que essa alavanca aqui ela vai simbolizar verdadeiro ou falso e essa daqui também verdadeiro ou falso. Vamos clicar. Cara, uma deu verdadeiro e a outra falso. E ainda assim não abriu a porta, então não deu verdadeiro para ele lá. Então verdadeiro, quando dá verdadeiro ou falso e não abre a porta, cara, pode ser o exclusivo, pode ser o i, né? Mas eu vou tentar esse daqui. Se esse daqui der certo, significa que esse é o i, não é o ou exclusivo, porque o ou exclusivo não funciona com os dois verdadeiros, né? Então vamos ver aqui. Ah, beleza, abriu. Cara, esse aqui é o i, velho. Ah, então tudo bem. A gente sabe que esse aqui é o i. Massa, massa demais. Tranquilo demais. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas a gente pode explicar pra ele depois. Deixa eu só verificar se esse daqui é o i mesmo. Vou apagar esse aqui. É, realmente é o i, beleza? Então, pessoal, a gente conseguiu tirar o nosso amigo dali de dentro de acordo com as operações lógicas, né? Esse aqui é o fluxo do i, do operador i, né? Que no caso, se um dos dois não estiver funcionando, não vai funcionar. Ó, falso, falso não funciona. Verdadeiro ou falso não funciona. Só funciona se for verdadeiro e verdadeiro. Agora a gente vai ter que explicar isso pra ele, vai. Vocês podem explicar. Pausa o vídeo aí e tenta explicar pra ele que depois eu explico. Tá, agora eu vou explicar. Ó, Steve, é o seguinte, cara. Agora tu tá ferrado, velho. Porque, tipo, tu só pode entrar aqui na tua casa se tiver verdadeiro ou verdadeiro, cara. E aí, como é que vai ser aqui a situação? Não, mas não tem problema. Esse aqui é o operador I, tá, Steve? Prazer, operador I, Steve. Steve é operador I, tá? Então, tudo bem. Funciona dessa forma. Ele só vai funcionar se for verdadeiro ou verdadeiro. E aí vai dar verdadeiro também. E aí sua porta vai abrir. Tá certo, Steve? Pois cuidado aí, cara. Agora eu vou pra esse daqui, cara. Nossa, esse daqui parece ser mais tranquilinho, né? Parece ser mais tranquilinho. Quem tá aqui é o nosso amigo zumbi, cara. Nossa, eu fico me perguntando como é que esses caras se colocaram aí dentro, né, velho? Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos ver essa alavanca aqui. Né, atualmente ela tá verdadeira, né? Que ela tá ativada. Se ela tá verdadeira e mesmo assim a porta tá dando falso, tipo, tá dando o inverso dela, qual você acha que é esse? Me ajuda também, né? Você que tá assistindo tem que me ajudar também. Acho que você tá certo. Acho que essa daqui é a negação. Eu acho que é a negação. Eu vou confirmar. Eu vou desligar esse aqui e vou ver se vai dar true, né? Porque aqui tá true e lá tá dando falso. Vamos ver se vai dar true lá, né? Se eu botar falso aqui. Realmente, esse daqui é a negação, cara. Não, esse aqui é mais tranquilo. É um dos mais tranquilos também. A gente pode explicar pra ele que esse daqui é a negação. Só confirmar se é a negação mesmo. Beleza, negação mesmo. Primeiro você que explica, né? Então vai lá, explica pra ele. Pausa o vídeo e tenta explicar pra ele. É importante, você tem que pausar o vídeo e explicar. Mas ó, senhor zumbi, é o seguinte, cara. Aqui pra tu entrar na tua casa e sair, aqui é uma negação, tá? Então negação é o quê? Tipo assim, se aqui tiver ligado, você não vai conseguir sair, porque lá vai dar falso. Então aqui tem que estar falso pra aqui dar verdadeiro, tá certo? Porque ele vai fazer o inverso do que a gente tá mandando, beleza? Então esse aqui é o inverso. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. deixa ele aí, agora eu vou pro próximo. E agora esse daqui só poderia ser o ou exclusivo, né? Que foi o que a gente estudou. Então não vamos ser chato, não vamos dar spoiler. Mas a gente tá vendo que aqui tá verdadeiro e tá verdadeiro. E aqui tá dando falso, cara. Nossa, prenderam até o pobre de um porco, velho. Nossa, coitado do porco, velho. Oi, porco, eu vou tirar daí, cara, viu? Vou tirar daí, não fique assustado. Nesse caso do porco, eu acho que ele não vai querer saber de operador lógico. Será que vai? Enfim, né? Mas não tem problema. Eu vou ver se é o exclusivo mesmo. É o exclusivo mesmo, cara. Que massa. Porque falso com falso também não funciona. Verdadeiro com verdadeiro também não funciona. Mas se eu deixar só um, ó, verdadeiro ou falso, no caso verdadeiro ou falso, funciona. Deu true lá, deu verdadeiro e a porta abriu. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vou deixar aqui verdadeiro e aqui falso. De fato é isso mesmo. Então vou ter que explicar aqui pro porco a situação aqui na casa dele. Ó, porco, é o seguinte, cara. É você que explica primeiro, foi mal. Tá, agora esse rapaz já explicou, agora sou eu. Ó, porco, é o seguinte, cara. Pra tu entrar e sair da tua casa aqui, cara, tu vai ter que dominar o exclusivo. Então, tipo aqui, só abre se um tiver falso e o outro tiver verdadeiro. E aí vai dar verdadeiro na saída, tá certo? Mas como tá chovendo, cara, eu vou deixar tu aí dentro mesmo pra tu não se molhar, beleza? Na verdade não, coitado do porco. Eu vou deixar ele livre porque o porquinho merece ser livre. Tá certo, pessoal? Então tudo bem. Eu acho que a esse ponto todo mundo já conseguiu aprender certinho os operadores lógicos. A gente já bateu muito nessa tecla. Já vimos teoria, já colocamos no código, já ajudamos nossos amigos a sair aqui dessas situações que eles se colocaram, que ainda bem
que a gente conseguiu tirar eles de acordo com as operações lógicas. Ainda bem, pessoal. Eles teve muita sorte nessa. Mas brincadeiras à parte, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se você for algum professor, educador, vou estar deixando o download desse mapa na descrição para você, se você quiser utilizar com seus alunos essa metodologia, fique à vontade. Eu acredito que a gente está aqui para se ajudar mesmo e deu um trabalhinho para fazer isso daqui, então pode ficar à vontade para fazer o download do mapa e ensinar o pessoal operações lógicas com diversão, né? Que eu acho que é o principal, a gente se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai utilizar muito operações lógicas no nosso dia a dia, nas nossas aulas como programadores, vocês vão ver. Mas se entendeu essa parte, de resto vai ser tranquilo, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!